Bom dia para vocês. Olha, gente, essa aula de hoje era a aula que vocês deveriam ter assistido ontem, né? Mas como eu falei para vocês, eu tive um problema, não sei dizer para vocês que problema foi, como eu não entendo muito dessa coisa de tecnologia, de celular, então ficou sem som e eu não tive como resolver o problema ontem. Então tive que refazer a aula, então hoje estou enviando para vocês. Então, em seguida, já vai logo a correção da atividade que vocês fizeram ontem, ok? Eu espero que vocês entendam a situação, né? Mas mesmo já estando com algum tempo fazendo essas videoaulas, eu tenho muita dificuldade ainda de lidar com essas questões dessas tecnologias do celular. Então, como a gente começou ontem, vocês viram no exercício de vocês que a gente estava falando sobre o quê? Sobre os países subdesenvolvidos, certo? Bom, estudamos os organismos internacionais, falamos sobre a ONU, falamos sobre ONGs, falamos sobre multinacionais. Então, agora é a vez de nós falarmos um pouco sobre os países subdesenvolvidos. Quando foi que surgiram esses países? Quando foi que surgiu esse termo subdesenvolvido? Bom, o capitalismo, após a Guerra Fria, o capitalismo saiu vencedor, o socialismo foi praticamente extinto, só alguns países permaneceram. Então, esse novo sistema, ele provocou várias alterações na vida das pessoas, bem como nas relações econômica e espacial geográfica entre os países. Então, houve uma grande transformação com esse novo sistema, com essa nova ordem mundial. Certo? Bom, a Revolução Industrial, como vocês sabem, ela deu oportunidade de muitos países se desenvolverem. Mas alguns países que já tinham um certo poder conseguiu se desenvolver tecnologicamente, conseguiu crescer industrialmente. Mas alguns países não têm a mesma estrutura. Levando em consideração que depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45, houve o quê? Uma luta pela independência de vários países da África e da Ásia, que até então eram colônia de países europeus, certo? Então, essas colônias lutaram e conseguiram a sua independência, a sua autonomia, a sua soberania política e econômica. No entanto, foi a vez de quê? Do mundo abrir os olhos e conseguir entender o quanto a maioria desses países, dessas colônias, vivia em extrema miséria. A maioria da população vivia em condições subhumanas. Foi daí que surgiu esse termo subdesenvolvido. Ou seja, esses países eles não estavam conseguindo se desenvolver, mesmo com a independência, eles não conseguiam se manter, eles não conseguem até hoje crescer economicamente, crescer industrialmente, crescer tecnologicamente, certo? Então, essa independência, uma pseudo-independência, porque se é um país que não consegue se manter, então é só uma falsa realidade, Porque se você não tem como se alimentar, se você não tem como estudar, se você não tem como se medicar, se você não mora numa casa pelo menos razoavelmente decente, você não pode dizer que é independente ou que você é livre. Então, com um país a situação não é diferente. Um país que depende do outro para tudo, ele simplesmente vive uma ideia de liberdade totalmente contrária. O que realmente a independência diz, o que realmente um país livre precisa ter. Então isso aí o quê? Abriu a mente da população do mundo para ver que esses países que antes eram colônia estavam em total subdesenvolvimento, população subnutrida, população
analfabeta, a população, como muitos países da África, assolada pelo HIV e outras doenças que matam rapidamente, outras doenças que não têm cura, estão morrendo de fome. Então, houve essa questão. Então, são esses os países subdesenvolvidos. Aí você pode perguntar, professora, mas os países subdesenvolvidos, eles nunca vão conseguir se desenvolver? Não sei. Alguns talvez, outros precisa haver uma grande mudança em tudo para que ele possa se desenvolver. Então, observe o seguinte, que o desenvolvimento em vários estágios considerados aceitos e naturais, o que conseguiu foi o quê? Abrir uma ruptura muito grande, um abismo gigante entre os países ricos e os países mais pobres. Porque entre os países ricos e os países mais pobres ainda tem os países que nós chamamos de países emergentes, aqueles que conseguiram emergir, que conseguiram surgir, que muitos deles estavam lá como subdesenvolvidos, mas de uma forma diferente. Então, eles conseguiram emergir, né? O caso do Brasil não é um país desenvolvido, mas é um país com grandes chances de chegar a um país desenvolvido um dia. Se vai chegar ou se vai estagnar onde ele está, ou se vai voltar para subdesenvolvido, no momento a gente não tem como dizer, mas a expectativa é que cresça. Nós temos a expectativa que chegue um dia a uma condição de um país desenvolvido. Então, alguns países, as chances são mínimas, para não dizer zero, né, de chegar ao desenvolvimento. Temos países na África que, infelizmente, sair da condição que está é necessário uma mudança muito radical, né? E uma mudança que não vai depender deles, porque eles por si só não podem, eles por si só não têm essa condição. Bom, até aí, antes dessa revolução e esse tanto de países que antes eram colônia transformar em colônia, a ONU contava apenas com 50 membros, né? Esse organismo internacional contava apenas com 50 membros. E depois de tudo isso, a ONU passou a ter muito mais. Hoje, tem 194 países que fazem parte da ONU, Organização das Nações Unidas. Mesmo assim, muitos desses países que estão aqui dentro desse contexto aqui das Nações Unidas vivem em extrema miséria, sua população vive passando fome, morrendo de vários tipos de doença, a violência, a exploração dos recursos. Por quê? Muitos desses países subdesenvolvidos na África, eles não são países pobres porque lá não possui riqueza. Muito pelo contrário, muitos desses países contam com grandes jazidas de diamantes e ouro e outros minerais. Só que eles não contam com financeiro para poder explorar. O que leva o quê? A conflitos dentro desses países, que é outro agravante que faz com que os países não consigam ter que dê uma vida um pouquinho melhor para o seu povo, para que esse povo possa poder sonhar, pelo menos, buscar uma melhor condição de vida. Então, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui, viu? Logo depois das aulas, vocês vão ver, eu já vou enviar logo a correção, como eu já falei no início, a correção da atividade de terça-feira, já que essa aula era para ter sido ontem e por motivos técnicos ou incompetência da professora com relação a manusear realmente o aparelho, eu não pude enviar uma aula para vocês na terça, mas hoje a minha aula está aqui, como eu falei, que a aula estou cumprindo. Então, até a próxima e felicidade para vocês. Tenham um dia maravilhoso.